Tudo que é proibido parece mais gostoso, e nada atiça mais nossas curiosidades do que um bom mistério, e conhecer novos lugares é um dos maiores prazeres da vida. Essas três verdades se misturam em uma bomba atômica de curiosidade diante de alguns dos lugares mais misteriosos, interessantes e proibidos do mundo. Alguns deles são simplesmente impossíveis de serem visitados, enquanto outros colocam a vida dos visitantes em risco no instante em que lá se pisa. A viagem para saciar tais desejos pode ser, afinal, realmente perigosa. Se desejar conhecer esses locais para os curiosos de plantão é inevitável, realizar tal desejo de fato é radicalmente não recomendado. Por aqui, no entanto, a visita é permitida. Prepare sua curiosidade e coragem virtual, pois aqui estão alguns dos mais misteriosos, perigosos e proibidos locais do planeta. A viagem é por sua conta e risco. Zona de exclusão de Chernobyl. Localizada ao norte de Kiev, Chernobyl foi o palco do pior desastre nuclear da história da humanidade. A usina de energia nuclear Leninvei foi construída entre 1970 e 1977. Logo após o desastre de 1986, a cidade vizinha, Pripyat, foi evacuada e a zona de exclusão criada para garantir que ninguém entrasse nas áreas de alta radiação. Embora os níveis de radiação diminuam gradualmente, as ruínas da usina e a zona de exclusão tiveram acesso proibido por muitos anos. Décadas mais tarde, a zona acabou sendo aberta para curtas excursões turísticas, permitindo que os visitantes conhecessem a cidade fantasma de Pripyat. Até o momento, os esforços de reconstrução dentro e ao redor de Chernobyl se concentraram na recuperação ambiental e no redesenvolvimento da área. Em um esforço para isolar o reator nuclear danificado, em 2016 foi construída a maior estrutura móvel de metal do mundo, conhecida como Novo Confinamento Seguro. Muitos visitantes relatam que animais mutantes vivem nesse lugar, deixando a pequena cidade ainda mais aterrorizante. Definitivamente é um bom destino para quem gosta de mistério e uma pitada de terror. Afinal, as construções cheias de vegetação e o fato da radiação ainda existir deixa o local parecido com um mundo pós-apocalíptico. Ilha de Sentinela do Norte. Encontrar informações sobre a ilha é quase tão difícil quanto ser bem recebido pelos seus habitantes. Sentinela fica no Oceano Índico, mais especificamente, na Baía de Bengala, entre a Índia, Myanmar e Tailândia. Ela pertence ao arquipélago de Andamão e Nicobar, uma região sob administração da Índia. A ilha é considerada por muitos como um dos locais mais isolados do mundo. Os primeiros registros históricos do lugar são documentos árabes e persas que diziam que as ilhas da região eram habitadas por canibais, afirmação provavelmente exagerada devido à recepção hostil daquele povo. Em 1771, um explorador britânico mencionou a existência de Sentinela do Norte. O domínio britânico que transformou a Índia em uma parte do império cuidou de explorar a região de Andamão. No entanto, os moradores de Sentinela, assim como os de outras ilhutas, mostravam-se sempre contrários aos colonizadores. Em 1967, quando a Índia já era um estado independente, o governo indiano tentou contato com os sentineleses, sem sucesso. Índia tentou estabelecer comunicações novamente em 1970 e em 2004, mas não deu em nada. Não existe um número exato, nenhuma estimativa realmente confiável, já que até hoje não há registros de alguém que tenha entrado na ilha e saído para contar a história. Em 2001, a Índia, durante o censo nacional, tentou contabilizar quantos sentineleses haviam por ali, mas a contagem não passou de poucas dezenas. Devido à agressividade dos nativos, há pouquíssimas imagens dos habitantes da ilha. O que temos são algumas imagens deles nas praias da ilha. Os habitantes avessos estranhos ainda preservam características pré-neolíticas. Estima-se que a tribo de Sentinela do Norte exista há mais de 60 mil anos. As armas, rudimentares, são feitas de pedra, ossos de animais e fragmentos de metal. Não se sabe se eles são agricultores ou apenas coletores, e a moda de lá se restringe a folhas, cordas e pequenas tiaras na cabeça. Centro Psiquiátrico Kings Park. Uma das maiores instituições de saúde mental, o Kings Park, em Nova York, chegou a atender mais de 9.000 pacientes de uma vez em suas instalações. O local, como todo hospital desse tipo,
tem muitas histórias tristes. Muitos pacientes foram assassinados por seus companheiros, e outros tantos se perderam no imenso bosque em volta do hospital e nunca mais foram encontrados. Em 1996, suas atividades foram encerradas e muitos dizem que o local está tomado por fantasmas dos pacientes que ali morreram. O local é alvo de vândalos e fanáticos por fatos sobrenaturais. Inúmeras pessoas vão ao hospital para passar a noite e tentar presenciar aparições fantasmagóricas, mas até hoje nenhuma evidência verdadeira foi apresentada pelos mesmos. Mas não dá pra dizer que o lugar não é aterrorizante e incrivelmente medonho. Basta apenas olhar essas imagens para dar um gelo na espinha. Parque Aquático River Country. As imagens que antes eram de alegria e felicidade familiar se tornaram restos macabros de um local abandonado. Conheça o River Country, o parque da Disney fechado por motivos misteriosos que se tornou destino de aventureiros em busca de histórias estranhas. Inaugurado em 1976, o River Country foi o primeiro parque aquático da Disney. Localizado em Biloxi, na Califórnia, ele tinha temas mais rústicos, com bastante cascatas e pedras. Era um local de diversão para a família, mas tudo mudou em 2001. Em novembro, o parque fechou para nunca mais reabrir. Oficialmente, a empresa divulgou que o encerramento tinha a ver com a falta de demanda, mas existe uma lenda urbana para o fato. Relatos afirmam que um jovem contraiu uma bactéria que devora o cérebro em 1980, dias depois de passar 3 dias no parque. Ele acabou morrendo, e a empresa precisou anunciar um reforço no tratamento de água no local. O parque acabou fechando, segundo essa versão, porque os custos para manter um filtro de água no lago que abastecia as piscinas era grande demais. Obviamente existem versões mais simples do fechamento do River Country. Ao contrário de outros parques fechados da empresa, o River Country jamais foi demolido. Os aventureiros que entram em seu território apenas encontram placas de devastação. Na maior parte, avisos que dizem desculpe, o River Country foi fechado. Em 2016, na última declaração oficial sobre o parque, a empresa afirma que ainda não tem planos de demolição ou aproveitamento do terreno para outros fins. Castelo Sawyer. Em uma colina comum no Kansas, está um dos imóveis mais assustadores da região central dos Estados Unidos, o Castelo Sawyer. As histórias envolvendo esse local são assombrosas, ao ponto dele não ser visitado há mais de 2 décadas. No início, ele era famoso por ser o maior exemplo de arquitetura italiana no estado no século XIX, mas as histórias macabras logo o superaram. O castelo foi construído entre 1869 e 1871, ocupado pelo industrial alemão Anton Sawyer, que não demorou para sofrer lá dentro. Ele morava em Nova York e se mudou para lá após a morte da primeira esposa, em 1868. Um ano depois ele se casou com a viúva Marianne Elig Messerschmidt, 28 anos mais velha, com quem teve um filho, que se juntou aos outros 5 filhos que possuía. 3 das 10 crianças que tinha na casa morreram entre a infância e a adolescência e foram enterradas por lá mesmo. Curiosos relatam que os fantasmas das mesmas aparecem nas janelas. Vendo a propriedade, é possível perceber que não há cemitérios ao redor, o que levou os investigadores a concluírem que os corpos estão enterrados dentro do castelo. A mulher de Sawyer entrou em quadro depressivo após as mortes de 2 crianças e se tornou reclusa, vindo a se enforcar pouco tempo depois na torre do castelo. 5 anos depois da tragédia, dizem que ele acordou no meio da noite, colocou munição na espingarda e matou todos os que estavam na casa. Há uma lenda que ele tinha deixado um tesouro escondido no castelo, o que leva muitas pessoas a se arriscarem a entrar na propriedade. Os mesmos relatam que pode-se ouvir desde tiros e cachorros latindo até crianças chorando.